Oi, pessoal! Estamos de volta para mais uma aula. Agora nós faremos a correção da página 28 até a página 33, ok? Então eu vou colocar esta coisinha aqui lá no canto e a gente começa. Lembrando que é da apostila laranja, ok? Então fiquem com ela em mãos. Antes de a gente ir para a apostila em si, a gente vai fazer uma recapitulação de o que é um texto de divulgação científica. Se vocês olharem bem a apostila de vocês entre a página 28, 29 até a página 33, vocês vão perceber que tem alguns quadrinhos cinza que ficam no canto da apostila, no canto da página sempre. Isso aqui é meio que um resumo do que tem dentro desses quadrinhos, mas, obviamente, que seria muito interessante que vocês fizessem a leitura dos quadrinhos que estão em cor cinza e, se necessário, que vocês marquem, né, com um marcador de texto, ou com lápis de cor, ou só com lápis mesmo, mas deem uma atenção especial para esses quadrinhos que ficam no canto das páginas, beleza? Então, primeiro, o maior objetivo do gênero textual divulgação científica é fazer o quê? Fazer com que as pessoas que estão por fora desse meio entendam também o que os cientistas estão descobrindo. Ele é muito usado em universidades, certo? E no campo acadêmico em geral, ou seja, as universidades que dão verbas para os pesquisadores fazerem, né, essas pesquisas e divulgarem para a população no geral. A linguagem de um texto de divulgação científica ela é clara e objetiva, ou seja, ela não fica enrolando, enchendo linguiça, ela vai direto ao assunto. E ela é impessoal, ou seja, a pessoa que escreve um texto de divulgação científica para a comunidade, ela não vai ficar expondo opiniões, ela vai falar o que o pesquisador descobriu. Então, ela vai contar fatos. Esse tipo de texto, ele evita aquela linguagem do cotidiano, aquela que a gente fala no dia a dia, porque ele é um pouco mais sério, né? Ele vai estar retratando, ele vai estar contando algo que foi, talvez um pesquisador levou anos até chegar numa conclusão para, então, um jornalista escrever esse texto para a comunidade. Então, ele é um texto acadêmico, como a gente falou ali em cima no tópico número 2, então ele evita essa linguagem do cotidiano, certo? A maioria desses textos, né, dos textos de divulgação científica, eles são escritos em terceira pessoa, ou seja, o jornalista em si ele não vai escrever algo, por exemplo, conversei com tal pessoa, fiz isso, fiz aquilo, ele não vai ser em primeira pessoa, ele vai ser em terceira. E os termos técnicos, eles são sempre, assim, 90% das vezes, né, eles são explicados para o público, porque muitas pessoas que fazem a leitura de um texto de divulgação científica talvez não sejam daquela área, como, por exemplo, vocês provavelmente fizeram as atividades e perceberam que a área do nosso texto de divulgação científica é a do sono, né, do nosso cérebro. Então, se uma pessoa estuda, por exemplo, pedras, ela pode não saber algo sobre o sono, então ela também precisa dessa explicação, mesmo se for uma pessoa do campo acadêmico. Questões, então. Leia o título, a linha fina, a imagem e a respectiva legenda de um texto de divulgação científica e responda as questões propostas. Então, vocês podem observar que nós temos a imagem de um homem, ele está dormindo e o travesseiro dele está sendo representado por uma borracha. Vamos ver sobre o que fala esse texto. Dormir para esquecer. Não lembra o que comeu ontem? Nova teoria propõe que o sono existe para o cérebro apagar memórias inúteis e abrir espaço para o novo dia. Número 1. Antes de ler um texto, geralmente, os leitores procuram saber qual é o tema e começam a leitura apenas se este lhe parecer interessante. Por exemplo, na sala de aula, tanto na turma da manhã quanto na turma da tarde, existem pessoas que são envolvidas com o esporte, certo? Alguns jogam vôlei,
outros jogam futebol, algumas meninas, até onde eu sei, só as meninas, praticam hipismo. Então, são esportes. Se você gosta de esportes e você está lendo o título de um texto que fala sobre esporte, você provavelmente vai se interessar. Mas, às vezes, se esse texto fala sobre culinária e você não tem interesse em ser um chefe ou só de saber algo sobre isso não lhe chama atenção. Então, você não vai fazer a leitura daquele texto. Algumas pessoas funcionam dessa maneira, outras não. Outras se interessam por praticamente tudo. Então, que tipo de pessoa você é? Converse aí com sua família, com seus pais, com seus irmãos, com o grupo do WhatsApp, se vocês têm entre os alunos, né? Não sei como funciona a vida privada de vocês, mas se vocês têm um amigo para conversar sobre isso, também é válido. Letra B. O título e a linha fina. Lembrando que a linha fina é o que muitas pessoas conhecem como subtítulo, certo? Tá aqui pra gente a descrição, as frases em destaque logo após o título, ok? Elas adiantam para o leitor a descoberta científica que o texto divulga. Indique-a. Qual foi a descoberta científica? A gente ainda não leu o texto, mas já aparece lá na primeira parte. O texto falará sobre uma pesquisa que fundamenta a hipótese de que a função do sono é apagar memórias inúteis. Se vocês já fizeram a leitura do texto, vocês vão perceber que existem alguns exemplos, né? Por exemplo, eu não preciso lembrar de que roupa eu usei hoje. Então, quando eu for dormir, o meu cérebro vai apagar essa parte da minha vida, essa parte do meu dia. Mas eu preciso, por exemplo, lembrar quais aulas eu já preparei, para amanhã não repetir a mesma aula. Então, isso meu cérebro não apaga. Então, é mais ou menos isso que o texto está querendo falar para a gente. Número 2. Releia a linha fina e assinale a informação incorreta, ou seja, uma dessas três está errada. Não lembra o que comeu ontem? Nova teoria propõe que o sono existe para o cérebro apagar memórias inúteis e abrir espaço para o novo dia. Letra A. A linha fina tem a finalidade de resumir a ideia central do texto. A letra A está correta. Por quê? Observem aqui. Nova teoria propõe que o sono existe para o cérebro apagar memórias inúteis e abrir espaço para o novo dia. Isso aqui, essas duas linhas, contém a ideia central do texto. Então, letra A, correta. B. Seu objetivo é expor uma informação que seja de difícil compreensão ao público leitor. Quem prestou atenção na nossa recapitulação de um texto de divulgação científica sabe que esta questão está errada, porque um texto de divulgação científica vai fazer o possível para que várias pessoas entendam sobre o que fala lá dentro do corpo, né, do corpo do texto em si. E aqui, nessas duas linhas, a gente já pode observar que essa linguagem não é, que essa linguagem não é impossível de ser compreendida. Se uma pessoa sabe ler, ela vai provavelmente entender já o que isso aqui está querendo dizer. Mas vamos ver por que a C não está certa. Porque a C não é a que a gente deveria assinalar, né? Ou seja, ela está correta. Estabelece um diálogo por meio de uma pergunta dirigida ao leitor. Não lembra o que comeu ontem? Isso aqui tá certo, porque se a gente colocar um sujeito aqui, vai ser o sujeito você. Você não lembra o que comeu ontem? Então, funciona com esse sujeito. Então, tá certa, não é a incorreta. 3. No texto, a ilustração e legenda que antecedem o corpo do texto, ou seja, eles apareceram antes do texto em si. Observe-as e responda as questões a seguir. Qual é a relação da imagem de uma pessoa dormindo com um travesseiro que tem o formato de uma borracha como título? Vocês já perceberam que o texto vai falar sobre o sono, ou seja, a gente já tem a imagem do homem dormindo. Provavelmente ele está sonhando, ok? Depois, pensem no travesseiro dele. Não está sendo representado por uma borracha? A borracha faz o quê? Ela apaga coisas que a gente não acha que são tão importantes, coisas que a gente quer corrigir.
E a nossa descoberta científica, pelo menos da apostila, né? Ela está falando sobre o quê? Sobre apagar memórias inúteis. Então, juntando tudo, a gente tem a conexão entre uma e outra. Se vocês quiserem copiar na apostila, podem copiar aqui de uma maneira mais bonitinha, ok? Letra B. A legenda da imagem faz referência ao título de um filme. Eu acho que vocês não conhecem esse filme, mas vou falar um pouquinho dele para vocês. Brilho eterno de uma mente sem lembranças. Ó, aqui a gente tem a capa desse DVD, desse filme. Eu vou tentar resumir para vocês de uma maneira que faça sentido, ok? Como que funciona? O filme é centrado nessas duas pessoas. Eles são um casal, eles têm um relacionamento amoroso. Porém, depois de algumas brigas, uma em especial, essa mocinha aqui, ela decide contratar uma empresa. O que essa empresa faz? Ela apaga memórias do seu cérebro enquanto você dorme. Depois de um tempo, ele também faz a mesma coisa e tudo mais. O filme em si não é tão importante. O importante é a gente entender a referência. Então, por que eles fizeram referência a esse filme aqui? Porque acontece exatamente isso. Eles vão dormir e essa empresa apaga as memórias do relacionamento deles. Ok? Então, continuando. Vocês podem pausar o vídeo para reler esse texto, se for necessário. Eu não vou fazer a leitura com vocês porque ele é um pouquinho extenso e o vídeo pode ficar muito longo, o que acaba dando trabalho para pessoas que não são completamente inteiradas em tecnologia, como eu, para ficar diminuindo o tamanho e tudo mais. Então pausem, façam a leitura e eu já vou para as questões. 4. Esse texto tem a finalidade de divulgar um estudo. Após a leitura, suas expectativas quanto à finalidade do estudo, levantadas pela análise do título, da linha fina, da imagem e da legenda, foram confirmadas? Explique. Bom, a melhor resposta para isso aqui é que sim, as nossas expectativas foram alcançadas, porque a imagem está falando sobre você dormir e apagar alguma coisa, o título, a linha fina, a legenda da imagem, tudo está levando para uma coisa só. Algo que vai ser apagado durante o sono, durante o período que uma pessoa dorme, certo? Então, se vocês quiserem copiar também, aqui tem a resposta, ok? Que eu acabei de explicar. 5. Releia a frase inicial e responda as questões. Pesquisadores da Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos da América, descobriram que pode ser justamente esta a função biológica de uma boa noite de sono: apagar lixo mental. Letra A. O sujeito da forma verbal descobriram, identifica os autores da pesquisa. Qual é esse sujeito? Quem descobriu que pode ser esta função biológica de uma boa noite de sono? Quem descobriu? Pesquisadores da Universidade de Wisconsin-Madison. Aqui nós temos o nosso sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Pesquisadores. Porque se eu tirar essa palavra aqui, que é muito importante dentro do sujeito, vai perder o sentido. Então, resposta. Letra B. Qual é a função da expressão da Universidade de Wisconsin-Madison? Porque o autor do texto fornece essa informação ao leitor? Aqui vocês têm uma resposta resumida. Vou tentar explicar de uma maneira que vocês entendam. Quando as pessoas, a comunidade no geral, sabe de uma nova descoberta científica, elas deveriam pelo menos, pesquisar fatos que comprovem essa nova descoberta. E quando a gente tem um vínculo, vocês estão vendo que está sublinhado aqui, né? Um vínculo de um pesquisador com uma universidade, é muito mais acreditável, certo? A gente acredita mais naquilo. Lembrando, eu estou falando de um jeito que eu acho que vocês vão entender. Então, a gente acredita muito mais nessa descoberta, nesse jornalista que escreveu, né, nessa matéria, se tem uma universidade junto, porque a gente sabe que as universidades, elas não vão, né, ficar gastando tempo e dinheiro para descobrir coisas falsas. Então, elas querem provas, elas querem algo real.
Então, a gente sempre tem que buscar fatos. E nesse caso aqui, um cientista, um pesquisador, estar envolvido com uma universidade faz com que a gente acredite mais nessa nova descoberta. C. O verbo descobrir é transitivo. Isso significa que exige um complemento. Vamos lá. Se eu colocasse um ponto final aqui, essa frase não faria o menor sentido. Pesquisadores da Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, descobriram. Beleza. Descobriram o quê? Se eu faço essa pergunta, eu tenho a resposta, que pode ser justamente esta função biológica de uma boa noite de sono. Então, esse aqui é o complemento daquele verbo. Letra D. O pronome esta tem função coesiva. Sublinhe no fragmento, né? Ou seja, aqui. Aqui esse pronome se refere a que termo que ele está retomando, certo? Muito simples. Apagar lixo mental. Prestem atenção na leitura. Descobriram que pode ser justamente esta a função biológica. Ok, mas o que é esta? Apagar lixo mental, certo? O que pode ser a função biológica de uma boa noite de sono? Apagar o lixo mental. Letra E. O uso de dois pontos, nesse contexto aqui, ele vai acontecer por causa de um esclarecimento. Imagina só, se eles tivessem colocado um ponto final aqui. Descobriram que pode ser justamente esta a função biológica de uma boa noite de sono. Ok, mas qual é esta função? Qual é a resposta? Apagar o lixo mental. Então, isso aqui é uma explicação e esclarecimento. Número 6. Releia o trecho e responda as questões. Vocês podem pausar, fazer a leitura dele. Vamos para a letra A. O que indica o uso das aspas no fragmento? Desde o 6º ano a gente está falando sobre isso. A gente vem falando sobre o uso das aspas. Nesse caso aqui, as aspas estão representando falas, certo? Elas são a citação da fala de alguém. Quando estamos acordados, somos escravos do aqui e agora, sempre atendendo algum estímulo e aprendendo algo novo. Diz a italiana, bom, não fala italiano, ok, galera? Chiara Cirelli. Então, é a fala dessa pessoa aqui. Letra B. As falas de Chiara têm o objetivo de explicar e divulgar a pesquisa feita ao público-alvo não especializado. Lembra que a gente conversou sobre isso antes? Pessoas que não são dessa área também têm a oportunidade de saber o que eles estão descobrindo. Letra C. O que significa acordados? Somos escravos do aqui e agora? De acordo com Cirelli, quando estamos acordados, recebemos a todo momento, agora, e em diversas situações. Aqui, estímulos que nos fazem aprender algo novo. Por que não poderia ser a de baixo? Porque em nenhum momento do texto a autora falou sobre isso, certo? Em relaxar mais e tudo mais. Essa não é, ela não está querendo dizer como uma pessoa deve viver. Ela só expôs a opinião dela do aqui e do agora. Letra D. Considerando a primeira frase do fragmento e a forma verbal diz. Lembra que a gente leu agora? Diz, Chiara Cirelli, indique. Sujeito e classificação. Quem disse? A Chiara Cirelli. Esse aqui é um sujeito simples porque tem um núcleo só. O verbo diz, a forma verbal diz. Ela é transitiva porque se ela disse alguma coisa. Letra E. Em outra de suas falas, Chiara emprega um termo técnico que é conhecido na área das ciências, ou seja, geralmente pessoas que são de fora dessa área, como eu, por exemplo, que sou das linguagens, provavelmente essas pessoas não conhecem, certo? O termo é sinapses. Letra F. Porque logo em seguida, a fala da autora do estudo foi apresentar a definição desse termo. Lembra que eu acabei de falar para vocês que eu, por exemplo, antes da leitura desse texto, não sabia o significado de sinapses? Então, por que eles explicaram? Para que a fala se tornasse compreensível, certo? Para que quem está lendo esse texto consiga entender um pouquinho do que a autora, né, do que a autora do estudo, no caso, né, a Chiara Cirelli, está falando.
7. Na continuação do texto, é descrito o experimento realizado pelos cientistas. Ele está aqui. No experimento, 18% das sinapses dos ratinhos que tiraram um cochilo foram apagadas, o que abre espaço para novas informações. Nos roedores que ficaram acordados não houve mudança. Vamos fazer uma paráfrase, ou seja, reescrever utilizando as próprias palavras. Obviamente que vocês podem ter feito isso de uma maneira diferente, porque vocês são pessoas diferentes de mim, certo? Cada um vai escrever do seu jeitinho. Eu fiz mais ou menos assim. Durante o experimento, os ratinhos que dormiram tiveram parte das sinapses apagadas, já os que não dormiram não tiveram mudanças nas sinapses. 8. O que significa esse SHY? Shy. É a sigla para a hipótese da homeostase sináptica, ok? É uma sigla. Isso significa que quando as pessoas dormem, informações irrelevantes, ou seja, que não são importantes, são apagadas da memória, para que outras, mais importantes, sejam memorizadas. Aqui embaixo eu coloquei para vocês em inglês, certo? A gente tem aqui synaptic homeostasis hypothesis, algo do tipo. Então a gente pode ver que tem o S, o H, e aqui não teria como ser uma sigla SHH, porque senão, imagina as pessoas falando shh, isso não teria sentido. Então eu acho que por isso eles pegaram o Y daqui para compor o shy, a sigla. Minha hipótese. Número 9. A conclusão. Que conclusão que eles chegaram? O sono permite ao cérebro apagar memórias irrelevantes, ou seja, memórias que não são importantes, e abrir espaço para memórias novas e importantes. Essa é a conclusão dos pesquisadores, ok? 10. Segundo o texto, é correto afirmar que a pesquisa chegou a uma conclusão definitiva sobre a função biológica do sono? Não. Ela é indefinitiva, Ela não é definitiva. Aqui eu coloquei alguns trechos, que pede na questão. Descobriram que pode ser justamente essa função, pode ser, não é 100% certeza, e depois teoria de Cirelli e seus colegas é chamada de hipótese. Uma hipótese também não chega a ser um fato concreto. Então, não é conclusiva, não é 100% certeza, provavelmente eles ainda devem estar fazendo estudos. 11. Relacione as estratégias que o autor utilizou para facilitar a compreensão das informações pelo leitor ao respectivo trecho. Vamos lá, então. Não lembra do que comeu ontem? Uma conversa com o leitor. Você não lembra o que comeu ontem? Quando a gente fala desse jeito, quando a gente escreve desse jeito, a gente está falando, a gente está conversando com quem está lendo ou ouvindo. A cara do desconhecido que você trombou no elevador. Linguagem informal. Essa palavra, essa trombou, não é muito usada em textos acadêmicos. Ela é usada mais no dia a dia, certo? No cotidiano. Eu lembro que eu falei para vocês que não é comum ter esse tipo de fala em um texto de divulgação científica, mas pode acontecer. Até como motivo de se conectar mais com quem está lendo, sabe? Porque se você lê algo assim, a cara do desconhecido que você trombou no elevador, uma coisa que a gente falaria no dia a dia, o texto parece que fica mais leve, então alguns jornalistas preferem esse jeito de escrever. Sensação de tomar decisões pela manhã com a cabeça descansada. Relação, comparação a fatos do cotidiano. Ele pegou algo que acontece na vida das pessoas e colocou lá dentro do texto. E para terminar, sinapses são os pontos de encontro entre dois neurônios, por onde passam os impulsos elétricos. Definição de termos técnicos, ou seja, o que é uma sinapse? Temos ali a resposta. 12. Releia esse trecho. Novamente, vocês podem pausar e fazer a leitura. No texto, predominam formas verbais no presente do indicativo. É, gravamos, são, entre outros. A respeito desse tempo verbal, ou seja, o presente do indicativo, no texto de divulgação científica, assinar a alternativa correta. Vocês têm algum palpite? Esta daqui é a correta.
É utilizado para indicar algo permanente que perdura, algo que acontece com frequência, que sempre acontece. Presente do indicativo. Número 13. Em algum momento do texto, o autor, o jornalista, emite sua opinião sobre o experimento e a pesquisa de modo geral. Então vamos lá. Essa aqui é uma questão bem importante e talvez até um pouco confusa. Vou tentar explicar para vocês de uma maneira mais tranquila, ok? Espero que vocês entendam. Nenhum texto ele é 100% imparcial, 100% sem opinião de quem escreve. Mas isso não significa que o jornalista ele deu a opinião dele durante o texto. Não. Mas ele escolheu falar sobre essa pesquisa, ele escolheu as palavras que ele usou dentro do texto, ele escolheu o tom que ele usou para escrever esse texto. Então, tudo indica para a gente que provavelmente ele é uma pessoa que acreditou nesse experimento científico, que ele acha que pode sim ser uma das respostas do porquê sonhamos, certo? Ele não escreve isso lá dentro do texto, mas lendo, a gente tem cada um vai formando sua opinião, né? O mundo é formado de opiniões, certo? E vocês precisam também perceber que quando um jornalista escreve um texto desse, um texto de divulgação científica, o objetivo dele é como se fosse ficar invisível. Ele não quer chamar atenção para ele. Ele quer chamar atenção para o fato, para a descoberta. E também para o cientista ou para a pessoa que fez essa descoberta, ok? Isso também é bem importante que vocês entendam. Peraí, eu vou voltar para não ficar uma tela preta, mas eu preciso conversar um pouquinho com vocês. Eu vou mandar um próximo vídeo. Nesse próximo vídeo, vocês vão ter algumas explicações de gramática, ok? Então, por enquanto, vocês não precisam realizar nenhuma atividade da apostila, até porque eu acho que a maioria de vocês deve ter assistido o SP com vocês e já deve ter realizado algumas. Então, por enquanto, não precisam fazer nada. Eu vou mandar mais um vídeo e nesse vídeo eu vou fazer uma explicação gramatical e a partir dele, então, eu vou pedir atividades da apostila, ok? Então, é isso por hoje. Até mais!